podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E hoje recebemos um convidado especial, que é o Rafael Hilshire, advogado e professor. Bem-vindo, Rafa. Valeu, grande. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre micromobilidade. As bikes e os patinetes estão invadindo as cidades. Tem muita gente curtindo, mas as prefeituras nem tanto, né? A gente tá vendo umas regulamentações aí sendo aprovadas, alguns pontos meio polêmicos, e até por isso que a gente recebe o Rafa hoje também para ajudar com esse papo, que começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Para quem procura um lugar para investir, a Ative Investimentos oferece atendimento de excelência, assessoria especializada e, claro, os melhores produtos para fazer a sua vida render mais. É isso aí, ultimamente a gente tem sido bombardeado por notícias sobre reforma da Previdência e, independente da sua posição, é bom já começar a pensar num plano B para garantir o nosso sustento quando a gente parar de trabalhar, né? No episódio mais novo da nossa série de Tecnocasts com Ative Investimentos, a gente bateu um papo com o pessoal da corretora para falar especificamente de aposentadoria, como fazer o seu pé de meia, como escolher os investimentos e quanto você precisa guardar para ter uma vida mais confortável no futuro. E a gente também conversou sobre o tipo de investimento mais conhecido para esse caso, que é a previdência privada. Como que funciona isso? O que é essa história de PGBL, VGBL? E se faz sentido escolher um plano de previdência no lugar de outros investimentos? Então, para saber mais, acessa lá o site da Ative Investimentos e ouça o Tecnocast 119. Hora de pensar na aposentadoria. Lá tem tudo que você precisa saber para investir no seu futuro. E a HostGator tá mais uma vez com a gente aqui para avisar que já existem mais de 1,5 bilhão de sites na web e, por incrível que pareça, ainda tem gente fora desse grupo, Riga. Quem tem uma empresa, um pequeno negócio, às vezes acha que tá com falta de sorte porque a concorrência tá crescendo muito mais rápido. Mas às vezes o problema talvez não seja a falta de sorte e sim a falta de site. Para colocar o seu projeto na internet, a HostGator tem as principais extensões de domínios por apenas R$ 26,99 por ano, incluindo .com, .com.br, .net, .org e vários outros. E o melhor é que os ouvintes do Tecnocast têm desconto exclusivo de até 50%. Eita! Em produtos como hospedagem de sites, criador de sites, hospedagem WordPress e muito mais. Tem ainda o servidor VPS da HostGator, que é voltado para projetos em expansão, porque ele é rápido, ele é seguro e, principalmente, ele é escalável, ou seja, ele cresce junto com o seu negócio. Então, se você é desenvolvedor web, empresário ou blogueiro, entra no site da HostGator e encontra a melhor opção para você. Acesse aí hostgator.com.br/desconto. Repetindo aqui, hostgator.com.br/desconto e o link também está na descrição deste Tecnocast. Corre lá e aproveita que a promoção é por tempo limitado. Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 9 minutos e 50 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Jonas Lima, ele é de Natal, Rio Grande do Norte, e diz o seguinte: Olá, pessoal do Tecnocast, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Primeiramente, este foi um ótimo cast. Adicionou muito ao conteúdo, principalmente com relação a desmistificar que o 5G é sim uma importante tecnologia. Não vai ser somente ela que irá impulsionar e permitir que novas tecnologias de IoT adentrem no mercado com mais facilidade. Acredito que faltou comentar algo que o Riga até já falou anteriormente sobre a lavadora dele, que algumas dessas tecnologias, que pra gente não tem nenhum tipo de deficiência visual, por exemplo, parecem ser inúteis ou não práticas,
práticas, para quem possui alguma deficiência, se torna a coisa mais necessária. Agora, as empresas que desejam praticar acessibilidade em seus produtos contam com automação e tecnologia que poderão se tornar algo determinante na inclusão das pessoas que possuem essas deficiências. Até mesmo ligar uma luz com comando de voz ou saber quando o seu ouvido estiver limpo, pois o Cotonete vai te avisar. Meu Obrigado Deus. pela atenção e continue com o ótimo trabalho. Na verdade, não é pra limpar o ouvido com cotonete, né? Já tá o erro aí. Também é essa. E, além disso, calma, gente. Não é pra criar tecnologia assistiva torta direito, porque assim, a gente nunca precisou criar um papel higiênico inteligente pra saber quanto que o negócio tá limpo. Nossa, então, mãe assim, do céu. calma. Não precisa fazer um cotonete inteligente com chip. Não, too much. Menos, calma, menos. menos. Tecnologia importante. A gente tem sintetizador de voz, a gente tem reconhecimento de fala, inteligência artificial e tal. Muito bacana, dá pra usar, fazer várias tecnologias, mas, assim, eu tenho um pouco mais de contato com esse ramo e de vez em quando aparecem umas coisas, tipo, bizarras, sabe? Gente que nunca teve deficiência, nunca procurou conversar com pessoas que têm, que possivelmente seria aquele público, que lança um produto lá e fala que, isso aqui vai ajudar o cego, isso aqui, né? E não é bem assim que funciona. Então, Resolvendo problemas que não existem, né? resolve basicamente. problemas que não existem. Ó, o próximo e-mail é do Jefferson Carlos e ele diz que tem uma dica pra mim, Riga, olha aí. Opa! No episódio 117, o Mobilon falou sobre o desinteresse em adquirir um rastreador para sua bike por ter que pagar um plano de dados para o equipamento. Mas existe um plano, entre aspas aqui, da Vivo, que pode servir muito bem. O Vivo Easy, nele mesmo você compra um pacote de dados de até 100 GB, não expira, cada giga é caríssimo e tendo acesso a uma rede 5G seria muito melhor. Mas dependendo da quantidade de dados que o equipamento vai consumir por mês, se contratar um 3 GB de dados já será bem barato ao longo prazo, pois só iria precisar comprar outro pacote somente quando esses 3 GB expirarem. Ah, entendi. Então comprar um Você pacote gasta uma grande... vez e aí não tem prazo, né, pra usar esse pacote aí. Ele disse que usa desde o ano passado, tá super satisfeito, já conseguiu passar 2 meses sem ter que tirar dinheiro do bolso, graças a diárias de apps. E as aspas no plano é porque não é bem um plano, é uma modalidade pré, que não tem fatura, enfim. Tá, ele ainda fala aqui que não é um e-mail patrocinado. Só faltou botar o código de indicação dele. Basicamente foi. Mas a gente já falou desse plano e tal, mas assim, eu não acho que ele resolve, tá? Porque, primeiro, a gente tava falando de IoT, e no caso desses sensores de bicicleta, eles consomem pouquíssimos dados, tá? Pouquíssimos é tipo kilobytes, se muito, por dia. Então, assim, 3 GB vai demorar 50 anos pra ser consumido e, sei lá, não sei se faz muito sentido. E você não tem a confiabilidade, né, que você deveria ter num sistema assim, né? Porque não é um plano focado em, sei lá, consumo de mídia, ele tem requisitos diferentes de um plano de um sensor, de um rastreamento e tal. Então, acho que é meio complicado. Tem que ter uma solução específica pra isso, não dá pra pegar um plano qualquer e botar ali. Eu concordo que, assim, quem tem uma bike profissional aí, de fibra de carbono, que custa 15, 20 mil reais, eu entendo o cara até colocar um negócio desse na bike, né? Faz sentido. Mas um cara desse também vai ter um seguro pra bike, né? Que eu acho que é até mais eficiente do que um rastreador, né? Você vai ter que abordar o ladrão pra recuperar a bike. Complicado. Mas no meu caso, que eu só pedalo por lazer ou às vezes pra trabalhar, minha bike não é muito cara, então eu não vou ficar me preocupando em pagar um plano pra ter um chip dentro da minha bike. Mas se tivesse um plano igual a gente citou no podcast sobre 5G, que seria um pacote, esse pacote te dá direito a não sei quantos pontos de acesso de narrowband, sabe, pra você usar pra essas coisas específicas, aí sim, aí eu queria, lógico, porque eu não tô pagando especificamente pra isso. Eu tô contratando a internet do meu celular, da minha casa, isso me dá direito a ter, sei lá, uns 5 pontos de narrowband. Eu coloco lá no meu cachorro um chip, na minha bike um chip, enfim. Aí tá legal, aí vale a pena. No cachorro? Cara, porque cachorro anda com a coleirinha e a gente tem que deixar com a medalhinha, né? Gandalf e o seu telefone. Então aí você confia na boa fé de quem encontrar o cachorro de te ligar e te avisar, olha, achei o seu cachorro. Mas assim, quem tem cachorro às vezes de uma raça específica, não sei, às vezes o cara não devolve, cara, porque tem isso, tem crime de roubo de cachorro. Já vi vários casos de gente caminhando na orla da praia lá no Rio de Janeiro, o ladrão chegar e levar embora
fora os cachorros, sabe? Porque às vezes é uma raça cara, enfim. É foda, meu. Então, assim, não dá pra eu confiar que o cara vai me ligar de volta. Agora, tendo um chip rastreador, facilita, né? Eu já sei onde que tá meu cachorro e vou atrás. Com certeza. Bora pra pauta? Bora lá. Gente, esse assunto de patinete, de bike, é uma coisa que todo mundo curtiu quando começou a chegar nas cidades, né? É legal você ter alternativas. A gente sempre avalia que o carro ocupa muito espaço, tem aquela história de que é uma pessoa por carro, e, enfim, as ruas estão sempre congestionadas. 1,2 pessoas por carro. É, quase um. Ou um gordinho por carro, é tipo isso. Então, eu já vou deixar registrado que eu me senti ofendido por esse comentário. Que no meu caso é tipo 0,4 pessoas, que eu sou muito magro, né? Então, enfim. Mas, enfim, acaba ocupando muito espaço, então é sempre legal a gente ter outras iniciativas, uma bike, alivia bastante o trânsito e tal. São Paulo, nos últimos anos, ampliou bastante ali a sua infraestrutura com ciclofaixa, então, em teoria, deveria ajudar bastante. Só que o que está acontecendo é que tem muita gente caindo de patinete, quebrando o dente, deslocando o braço, né? E aí começam a surgir leis aí tentando, entre aspas, resolver esse problema que não sei bem se a lei resolve, né? Mas eu queria saber de vocês aí, que experiências vocês já tiveram? Eu sei que o Riga já levou uns capotes também, né, Riga? Porra! Essa informação já é pública? A gente chegou a falar em algum Tecnocast isso aí? Eu acho que talvez tenha entrado em algum erro aí, em algum programa. Cara, eu tava voltando do evento da Qualcomm no final do ano, que era no Havaí. Todo ano eles fazem um evento pra lançar processador novo, né? E a gente tinha uma escala em Los Angeles de tipo 8 horas. E a gente chegava de manhã, só ia embora à tarde. Então a gente tava com alguns colegas jornalistas, a gente desceu, foi passear em Los Angeles, né? Pra conhecer a cidade, eu não conhecia Los Angeles. E na Califórnia inteira é uma febre esse negócio de patinete elétrica. E eu não tinha andado em nenhum até agora. Daí eu resolvi pegar um patinete elétrico. E foi muito legal, dá uma sensação de liberdade, bacana e tal. E como é um negócio motorizado, e você sente aquele ar, se eu acelerar mais um pouquinho, Minutos aí, antes da merda acontecer. Minutos antes da merda acontecer, né? E foi legal, e enfim, tava com várias pessoas juntos e tal, e tinha uma hora que eu troquei de patinete. Porque um aplicativo deu pau, então eu usei um outro aplicativo que tinha um modelo de patinete diferente. E o freio desse patinete novo também era diferente. Ele não era tão eficiente, ele não parava tão na hora, ele demorava um pouco mais. E aí, eu, tava, sei lá, 20 km por hora, freiei, o negócio não parou e botei o pé no chão. Putz. Puta que bom. Pariu. Que bom. Daí eu dei um capote no asfalto. Voltei, acho que não saiu no Tecnovlog, mas tipo, meu cotovelo ficou todo ralado e tal, mas não aconteceu nada, não desloquei o braço, tô vivo, voltei bem. Nenhum ferimento grave, fora a dignidade, então. Fora a dignidade. Eu tava vendo que o Rio de Janeiro acabou de aprovar uma lei, né, que a gente vai comentar aqui logo mais, e essa lei também, uma das deputadas lá que propôs a lei, é uma mulher do PSD, se eu não me engano. E foi a mesma coisa, ela saiu pra andar com a bike lá na orla do Rio, não lembro qual praia especificamente, mas também relevante. E ela tomou um capote, quebrou dente, teve que fazer cirurgia na boca, fratura... Com bicicleta? Com bike, não, desculpa, com patinete. Ah, tá. Fratura no osso do rosto, enfim, ficou toda inchada, toda machucada mesmo, sabe? Então, realmente é uma parada que, tipo assim, patinete, né... Quem não tá acostumado a andar, o cara sobe, se empolga, acaba... Não tem equilíbrio ali pra lidar muito bem ainda, né? Acho que as pessoas não estão acostumadas, né? Virou um negócio novo. Porque, sei lá, no máximo a pessoa teve contato com patinete quando era muito criança e aí acabou, né? Não tem mais. Ainda mais patinete elétrico, né? É. Que aí sim é uma coisa totalmente nova. Porque, pô, você tem um motor ali que é elétrico, então ele vai de 0 a 20 km por hora em tipo 3 segundos. É muito rápido e é um equipamento super leve e tal, né? Em minha defesa da minha velhice, não é algo tão velho assim, não. Porque quando eu era moleque tinha uma coisa chamada Walk Machine. Walk Machine, Que eram uns patinetes que você ligava a gasolina, inclusive. Mas eu acho que ele era mais estável, porque ele tinha uma rodona, né? Ele tinha uma rodona e a base ali que você ficava em pé também era mais larga. E acho que ele não passava de 5 ou 10 km por hora, ele não era rápido.
Eu nunca andei, na verdade, mas eu sei que, tipo assim, o principal problema desses patinetes que estão nas cidades é que são rodinhas muito pequenas, então você não tem muita estabilidade, né? Aí sobe um pau de catamanga, igual eu num negócio desses, sabe? Qualquer ventinho leva embora, cara, é difícil. Centro de gravidade não ajuda nesse caso, né? Exato, olha aí. Você colocar bastante bateria embaixo da base ali. E você, Felipe, já usou o patinete aí? Eu já usei, eu usei exatamente uma vez, eu caí uma vez, eu parei de usar, porque, na verdade, assim, a culpa não foi exatamente só do patinete, né, foi da ciclovia, foi no começo do ano, e as ciclovias aqui em São Paulo estavam todas, em todas surgiram buracos ao mesmo tempo. Putz. E aí eu peguei, andei, eu não gostei, porque eu peguei um patinete da Green, eu achei muito baixo pra mim, o guidão parecia que realmente era um brinquedo de criança, porque ele ficava muito embaixo, eu não tenho como regular a altura. Aí eu falei, vou devolver no mesmo lugar que eu peguei, sabe? Quando eu tava, sei lá, 10 metros do lugar que eu ia devolver, tinha um buraco, eu só voei, assim, ralei o joelho, aí eu também voltei, devolvi lá e falei, nunca mais. Nossa! Não, mas brincadeira, nunca mais, o dia seguinte eu já fico, não, talvez eu pegue de novo. O que eu acabei me empolgando mais foi com bicicleta, né? No ano passado, eu peguei uma bicicleta da Yellow, eu queria experimentar por causa do trabalho, a gente estava começando a falar sobre isso. E aí eu peguei ela, eu esqueci o bairro que eu peguei aqui em São Paulo, e aí eu falei, eu vou pegar ela e eu vou andando até perto de casa. Eu sabia que, ia ter subida, né, porque em São Paulo sempre tem subida, mas na época eu não sabia ou não lembrava que a bike da Yellow não tem marcha. Uhum. Então, a marcha era eu, sabe? Eu fui pedalando, forçando, tal, até chegar na Paulista, que a Paulista é mais plana, mas aí eu já tava, lavado de suor, mas eu falei, não, eu vou chegar até lá. Mas aí no que eu cheguei, eu falei, vou andar só mais uns 5 minutinhos e depois eu devolvo. 1 hora depois eu devolvi, eu fiquei muito empolgado, achei maravilhoso, fazia 10 anos que eu não andava de bicicleta. Mas era uma bike normal, então. Aí na bike normal. Tá. E aí andar num terreno plano, eu achei maravilhoso. Dali pra frente eu comecei a alugar a bike Itaú, que quem cuida é a Tembici, que tem em outras cidades também, no Rio de Janeiro, por exemplo. E que aí tem um modelo diferente, né? O modelo com a estação. Você tem que tirar de uma estação a bicicleta e botar em outra estação. Não é como a Yellow que você pode deixar em quase qualquer lugar. Eu não cheguei a usar muito patinete elétrico em São Paulo, até porque depois daquele tombo em Los Angeles foi meio complicado, mas eu não me sinto seguro em usar o patinete elétrico aqui, porque, sei lá, né, as ruas são meio complicadas. Lá, em Los Angeles, é um negócio, primeiro que você se sente mais respeitado pelos motoristas, né? Eles não te fecham, e as ruas são um tapete, assim. Então era muito mais confortável usar um patinete que tem uma rodinha minúscula e qualquer coisinha, qualquer desnível é muito sentido ali, né? Tinha um patinete da Bird que tinha um amortecedorzinho ali e tal, o pneu não era tão rígido, então era um pouco mais confortável. Mas o da Lime, que é outra empresa que opera lá, era totalmente... que tinha um freio não muito bom, tinha um pneu bem rígido e tal, então era bem, bem difícil já lá. Então aqui eu imagino, às vezes eu saio, sei lá, da estação Brooklyn e tem uma avenida aqui em São Paulo que chama Roque Petroni Jr., que a calçada é horrível, é muito ruim e tem muita passagem de pedestres lá, mas ela é muito ruim. E às vezes eu vejo gente de patinete, ele mano, você vai cair, velho, sai daí. Sabe? Então, eu não me sinto seguro. Eu me sinto mais seguro em usar bicicletas. E aí eu tenho usado com certa frequência mais pra lazer. Porque eu corro de manhã e pra ir daqui até o Ibirapuera, da minha casa até o Ibirapuera, dá uns 2 km, 2,5 km. Então, se eu for andando ou trotando, dá uns 15 minutos. Se for de bicicleta, dá 8. Então, eu vou de bicicleta. Mas pra voltar é subida. Então não é tão legal. Eu encontrei uma bike elétrica esses dias e tal, aí eu vim subindo com bike elétrica, foi bem melhor. Mas assim, acho que é um meio mais adequado, talvez, para as ruas que a gente tem, embora não seja ideal, né? Porque você ainda sente bastante. E o Felipe falou muito da Yellow, que não tem marcha e tal. E, cara,
é muito pesada aquela bicicleta, cara. Tipo, qualquer subidinha não dá. Eu não tenho condicionamento físico pra aquilo. Qualquer coisa que não seja um pouquinho menos plano já fica difícil. E a questão do patinete também é assim, né? Eu andei assim uma vez e na Faria Lima, que é relativamente plana, mas para você, isso dentro da ciclovia, só que aí você tem que entrar na ciclovia, sair da ciclovia à medida que você vai atravessando as ruas, né? Então aí aquela parte de baixo do patinete sofre muito. Então você sai da ciclovia, pá, você volta pra ciclovia, pá. É assim continuamente, não sei, nunca vi uma quebrada, mas é um negócio que tem um desgaste muito grande. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que não citou especificamente o nome das empresas de patinete, mas disse que, em média, os patinetes sobrevivem 31 dias com essas empresas. Nossa! Então, 31 dias já tem que mandar, basicamente, trocar, porque ela já está... maior parte dela já está quebrada. Mas isso é por desgaste ou mau uso? Os dois? Por ambos. Com certeza por ambos, porque além do desgaste, lá nos Estados Unidos é engraçado que o pessoal parece que é muito mais grosseiro, muito mais rude do que a gente, que aí o pessoal mesmo faz, tipo, dominó de patinete, tá tudo enfileirado, a pessoa taca e aí derruba tudo, joga no rio, porque tem gente que fala, eu detesto isso ocupa espaço na calçada, tem gente que quase atropela de patinete, então pega esse negócio e joga no lixo, sabe? É um jeito bem americano de ser, isso aqui eu não gosto disso aqui, joga lá, sem expressar reação alguma, joga no rio e pronto, né? Acabou, resolveu o problema. Esse lance de não ter onde deixar, de ocupar lugar na calçada, é uma das partes mais polêmicas também do modelo da Yellow, né? Porque você pode deixar a bike em qualquer lugar, e os patinetes até então tinha também um dock para você acoplar, porque precisava carregar. Agora o pessoal, a Green também tá usando um esquema, tem gente que coleta os patinetes, leva para casa, carrega, traz de volta e ganha dinheiro com isso, aspas, né, ganha dinheiro com isso, uns trocadinhos ali. Mas enfim, tem muita polêmica em torno disso também, né, de estar ocupando a calçada, ocupando o espaço, a infraestrutura da cidade, que teoricamente deveria ser do pedestre, enfim, de outros tipos de uso ali, não de deixar estacionado o patinete. E aí surge essa dúvida, né, de como é que organiza essa bagunça aí? Não, aí a gente vai começar a bater num problema pesado, porque a iniciativa é legal, atende às questões de mobilidade urbana, só que não são todas as cidades que estão com infraestrutura pronta para receber essa grande quantidade de iniciativas ao mesmo tempo. Você vê aí o pessoal ocupando o espaço da calçada, que é o passeio público. Isso já é um problema que tem que ser vislumbrado aí num plano diretor, eventualmente. A cidade, pelo plano diretor, ela faz toda a hierarquização do sistema viário, mas ela também vai definir as regras de acessibilidade e mobilidade com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587, se não me falha a memória. E lá nessa norma ela já vai estabelecer essa questão da regulação, que aí a gente pode discutir numa outra hora. Mas a infraestrutura eu acho que tem que ser um ponto que tem que ser revisto aí em parceria com essas empresas, para poder permitir que elas venham. Porque como o Iga mesmo falou, tem hora que você pega, você vai circular com troço, o asfalto tá cheio de buraco, ou tá todo desnivelado, o cara vai pegar um patinete desse, vai andar 10 metros, vai tomar um estabaco mesmo. E como é que você disputa lugar com ônibus ou com um carro, sabe? E é legal você falar isso, porque, assim, a lei, ela fala que os meios de transporte não motorizados terão prioridade sobre os motorizados, e o coletivo terá prioridade sobre o individual. Só que o patinete elétrico e a bicicleta elétrica está sendo classificada como motorizado. Ou seja, pela lei ela não tem prioridade. Realmente, se você tá com um patinete na calçada também não é muito bom, né? Você pode ali trombar, cair em cima de outra pessoa, atropelar outra pessoa. Isso realmente machuca e é realmente perigoso. É um troço que anda 20 por hora, né? Exatamente, 20 por hora é a velocidade de um maratonista, né? Então não é pouca coisa, né? Você tá com um negócio motorizado, feito de metal, que se você, né, não conseguir frear a tempo, ou se você der um capote, né, você pode machucar uma pessoa, não só você, né? Então, a partir do momento que você fere outra pessoa, acho que tem outras implicações também, né? Mas eu acho legal que em São Paulo o patinete está sendo utilizado, a bicicleta está sendo utilizada, às vezes em conjunto com aplicativos de entrega, né? Então você vê gente, bike do Itaú e a mochila da Rappi ou do iFood. O pessoal tá alugando o patinete, alugando a bike para fazer entrega e ganhar grana com os aplicativos de entrega.
E lá no Rio de Janeiro, vocês sabiam que isso tá rolando também? Só que lá eles foram mais longe. Os assaltantes estão usando patinete pra assaltar. Pô, é sacanagem, né? Meu Deus. Aqui em São Paulo também tem alguns casos na Faria Lima que relataram isso, que o assaltante chegou de patinete, pegou as coisas e foi embora. aí. Isso na calçada, né? Porque você dá o trombo, né? Você tromba na pessoa e aí pega as coisas e vai embora. Mas casos isolados, assim, mas já aconteceu também em São Paulo. Não dá pra falar que não estimula o empreendedorismo, olha aí. Pois é. Mas essa questão de usar bikes compartilhadas para fazer entrega, né, tem sido muito criticada por causa da precarização do trabalho, da uberização do trabalho, né, que é essa questão de, putz, eu não consegui emprego, tô desempregado, a gente, né, sabe a situação do país e, sei lá, o que ele conseguiu foi usar uma bike alugada pra ganhar dinheiro, ganhar uns trocados ali, né? Porque a gente sabe que a taxa de entrega que eles ganham, que a gente paga, não é alta, é um negócio bem baratinho, é bem difícil de se sustentar também. Tem alguns entregadores que usam os patinetes da School aqui em São Paulo. E aí a School tem uma parceria com o iFood para fazer esse tipo de entrega. E aí os entregadores eles pagam só uma parte da tarifa, né, para fazer o aluguel mensal desse patinete. O restante é subsidiado pelo iFood. E com o passar do tempo esse subsídio vai saindo à medida que a pessoa continua a trabalhar no iFood. Então existe sim essa possibilidade, é uma das ideias do iFood mesmo de entregar produto, fazer delivery de comida de jeitos diferentes que não exijam moto e talvez nem bicicleta. Então o patinete é mesmo gente andando. Direto quando eu peço comida em um lugar que é mais próximo, sei lá, no máximo 1 quilômetro daqui, em vez de mandar uma moto, o Uber Eats, por exemplo, manda uma bicicleta, né? Faz muito mais sentido. Você não polui a cidade com uma entrega de 1 quilômetro, não fica gastando combustível, queimando CO2 para entregar uma pizza, né, a 1 quilômetro dali, né? Então acho que é uma boa opção de meio de transporte. Então a gente falou um pouco das bicicletas com estação, bicicletas dockless, os patinetes. As bicicletas já está uma coisa mais ou menos consolidada. O mercado parece, pelo menos em São Paulo, já está mais ou menos consolidado com a Yellow, com a Bike Itaú. Tem a bicicleta do Bradesco também. Mas os patinetes não. Os patinetes é uma questão que ainda está começando. Tanto que, sei lá, no ano passado a gente falou de 2 empresas que uma foi comprada, que é a Ride, né? Que juntou com a Green. Aí a Green juntou com a Yellow. Nossa, eu não sabia que eles tinham juntado com a Green. A Ride tinha os patinetes azuis, eu nunca cheguei a andar e de repente os patinetes sumiram justamente porque foi comprada, né? E tem a School, que eu mencionei antes, que eles inicialmente estavam com foco assim, no consumidor, mas também sumiu e agora eles trabalham com parceria corporativa como no iFood. E tem as empresas de fora, né? A Bird, a Lime, que o Iga andou lá nos Estados Unidos, elas também estão preparando uma chegada no Brasil. No total, são 8 empresas que têm interesse, inclusive a Tembice, e a Settel e o próprio Uber. Então, no total, né, segundo a Folha, seriam até 100 mil patinetes na cidade. Se todas quiserem atuar com os números que elas forneceram para a prefeitura. E nessa questão dos patinetes, então, são 10 mil patinetes, a gente já tem 4 mil na cidade, né? Isso só da Green e da Yellow, e tem outras empresas querendo vir também. A Uber, 10 mil que quer ter aqui na cidade, né? E já tem 4 mil. E a Uber também está pensando em vir, né? Eles operam patinete elétrico, porque eles compraram uma startup chamada Jump. Essa Jump também trabalha com bicicleta elétrica e eles falaram que iam trazer em 2019 para São Paulo, mas por enquanto nada. Inclusive no aplicativo do Uber já apareceu a opção, para mim apareceu uma vez a opção de andar de bicicleta, mas logo sumiu, né? Não sei se eles estavam preparando, saiu. Falhou ali, liberou antes da hora. Não sei, exato. A gente vê as duas grandes, né, globais, Uber e Lyft, entrando nesse ramo de micromobilidade, né? Não ser só um aplicativo que você chama um carro e você vai para algum lugar. Então é um aplicativo de mobilidade, um aplicativo de transporte, né? Tanto que Uber agora voltou a colocar helicóptero, serviço de helicóptero.
E agora, quando você abre Uber em outros países, principalmente nos Estados Unidos, você tem lá a opção do carro, mas você pode também pegar uma bike, uma e-bike ou um patinete. Então, Em Denver você recebe instruções de transporte público, você pode comprar um bilhete de trem para andar do aeroporto até o centro. Então, o CEO do Uber, que eu nunca vou conseguir pronunciar o nome. O Dara K. Né? O Dara falou que a intenção dele é que 50% da receita do faturamento da Uber não venha de carros, venha de outras apostas, como Uber Eats e como esses outros meios de transporte, como patinete, bicicleta, transporte público, etc. Bom, mas de qualquer forma, quando eles conseguirem chegar no Brasil, falava-se de final do ano, né? Com patinete, com bike, já vão encontrar um cenário diferente, porque assim, as discussões estão acontecendo agora. São Paulo já proibiu o uso do patinete elétrico na calçada e colocou agora a obrigação de usar capacete. No Rio de Janeiro já está se falando até de ser obrigado a pagar seguro. Como é que é esse negócio aí? Olha, quando eu li esse projeto de lei, assim, eu gritei por dentro. Eu falei, sabe, não é possível, essa coisa é a coisa mais Brasil que existe de você ter. Então, o que acontece? O projeto, na verdade, são 2 projetos no Rio, né? Estão tentando regular patinete elétrico. Ainda precisa de sanção ou do veto, né, do governador Wilson Witzel. Mas uma das coisas que o projeto diz é que para você andar de patinete elétrico, ou você tem que ter uma carteira de motorista, CNH, ou você tem que ter autorização do Detran. Tem que fazer uma prova. Você tem que fazer uma prova no Detran do Rio para poder andar de patinete. E você tem que ter o documento pronto para mostrar a qualquer momento para um fiscal, etc. Essa é uma ideia extremamente absurda, me lembrou, tanto que eu até coloquei num post uma imagem que o Mobilon tweetou do patinete a brasileira, que é o patinete com kit de primeiros socorros, extintor de incêndio, placa padrão Mercosul, tomada de 3 pinos. Adesivos de vistoria do lado. O cara vai fazer baliza com o patinete? O que ele vai fazer com o patinete? Então, mas a parte mais impressionante é que os 2 deputados que propuseram essa lei disseram que eles se inspiraram em um projeto de São Francisco, nos Estados Unidos, e é verdade. Na Califórnia, é proibido andar de patinete sem a carteira de motorista. Uhum. Na Flórida também é proibido. A Lime, quando eu usei em Los Angeles, a Lime não pediu, mas a Bird, ele pedia pra você tirar uma foto da sua carteira de motorista, e aí eles aprovavam na hora lá, mas depois eles verificavam pra ver se você se estava tudo certo lá, e tal. Se não tivesse certo, eles bloqueavam. Então, realmente precisa disso. Mas, apesar de ter essa rigidez, esse controle maior nos aplicativos, o uso dos patinetes lá é uma coisa meio... Bom, primeiro que, sei lá, em San José, que é onde acontece a WWDC, por exemplo, é uma coisa meio... Você vê as pessoas andando na calçada e tal, numa velocidade não muito baixa, então você tem que prestar mais atenção para não ser atropelado lá. Então é realmente bem comum ver patinetes elétricas na calçada em algumas cidades da Califórnia. E capacete, cara, não existe. Eu nunca vi ninguém usando capacete lá. Então é uma coisa... Sabe essa história de lei que não pega? Isso não é uma exclusividade brasileira, né? Exatamente. O capacete lá nos Estados Unidos é obrigatório, né? É obrigatório pela lei da Califórnia, mas muita gente fala, nunca vi ninguém usando. Pra bike também já é obrigatório. Tem que ter espelho retrovisor, tem que ter buzina, tem que ter tudo na bike. Ninguém tem, né? Então, na bike, a não motorizada, a não elétrica, não é obrigatório o capacete. Mas na bike elétrica é obrigatório. Certeza. Segundo a lei federal, né? Segundo a resolução do CONTRAN, né? Sim, confere. Ah, tá. É que o que eu lembrava, quando lançou ainda a alteração, porque daí eu lembro que meu pai comprou um kit de coisas pra gente colocar nas bikes que tinha em casa, de espelho, enfim. Mas assim... Tem que usar aquela roupinha lá pra te deixar... Não. Não, mas o meu ponto era o seguinte, é lógico que... quando você está falando do patinete, eles estão comparando muito com carro alugado, né? Então, tem que ter um seguro, aí você tem que pagar um seguro, nem que seja embutido na taxa, não sei como é que vai ser. E a questão da lei também do capacete, o que eu li, até foi no site do Globo, é que
a prefeitura poderia multar, às vezes, não o usuário, mas sim a empresa que está alugando o patinete, se tiver um usuário andando sem o capacete. E aí essa multa, a empresa depois pode repassar para o usuário. Exatamente, em São Paulo é a mesma coisa. A regulamentação que o Bruno Covas aprovou também é assim. As empresas ficam sujeitas à multa se o passageiro, se o usuário cometer alguma infração. Então a empresa pode ou não escolher repassar. A Grow, né, que junta a Green e a Yellow, eles falaram que iam questionar essas multas na justiça e que, em último caso, iriam cobrar dos usuários. Não, e devem questionar mesmo, porque isso aí acaba sendo uma inversão do poder de polícia do Estado. A partir do momento que o Estado diz que vai multar a empresa pela infração do usuário que usa o serviço, o Estado está dizendo diretamente o seguinte: olha, não sou eu que vou fiscalizar não, vão ser vocês. Eles que são responsáveis, né? Exato, e isso aí é você transferir para uma empresa particular o dever do Estado de fiscalizar o cumprimento da lei. Ele tá prorrogando o poder de polícia dele para terceiro. Então, se questionar isso na justiça, eles têm grandes chances de conseguir. Porque imagina o volume de ação regressiva que uma empresa dessa vai ter que entrar contra o usuário. E pensa o volume de dados que essas empresas vão ter que começar a armazenar quando for liberar o patinete ou a bicicleta, para poder ter a informação do cara, para poder entrar com ação contra o cara. É isso que eu tô pensando. Às vezes, como que vai ser feito a fiscalização? Vamos dizer que um carinha da CET para um patinete da Green lá em São Paulo. E aí o que ele faz? É um patinete da Green, estou multando agora a Green, nesse horário aqui, 4h32, e é isso aí, manda a multa para a empresa. A empresa tem que ver quem que estava usando o patinete naquele horário, mas e aí, tem que ter uma placa? Aí pronto, Bilon, aí... Você acabou de levantar um outro problema gravíssimo, cara. Como é que eu confirmo que a infração de fato houve? Então, como que eu vou fazer o registro? Porque o cara não pode contestar, né? Porque vai multar a empresa tem que contestar como? Exato, você não tá pegando o infrator, você tá pegando a empresa. Como é que a empresa vai chegar pro cara e falar assim, como é que eu tenho prova que isso realmente aconteceu? É a fé pública do fiscal. E o patinete vai ter uma placa igual o Mercosul, placa do Mercosul, pra saber qual patinete que tá sendo multado, sabe? Mas será que a gente não pode fazer uma analogia com, sei lá, locadoras de carros? Você pega um carro alugado e, sei lá, você passou no radar com excesso de velocidade. Sim. A multa vai pro carro da locadora, né, pela placa que eles conseguem puxar, e vai pra locadora, que depois tem que repassar pro motorista. Sim, sim. Não é o mesmo esquema. Não é por causa disso que eu tô falando. O carro tem uma placa. Então, Mas o patinete também, todo patinete tem um código de identificação ali, né? Pra você desbloquear, ele tem um... Eu concordo com o Iga, mas olha o volume de dados que você entrega numa locadora pra alocar um dado. Pra alocar um carro. Ok. Não, eu entendo o argumento. Até cópia do seu documento lá, se não me falha a memória. Tanto que por isso a fiscalização em São Paulo começou só com os patinetes mesmo. Eles a Grow, que junta a Yellow e a Green, eles não se cadastraram na prefeitura para fornecer o serviço de patinete elétrico, porque eles achavam que essa regulamentação da cidade de São Paulo era ilegal, porque ia contra uma resolução do CONTRAN, que é federal, que está acima e vem na frente, né? Teria que ser respeitado primeiro. Então a prefeitura simplesmente chegou e começou a tocar os patinetes em caminhão e levar tudo para a subprefeitura, né? Foram mais de 1.000 patinetes, foram 1.067 patinetes, e a Yellow agora está correndo o risco de pagar R$915 mil de multa para reaver todos esses patinetes, porque são R$820 por cada um, mais 20 mil para Green, mais 20 mil para Yellow, porque elas violaram a lei. Então, como que você consegue operar o serviço? Não dá. E essa, assim, para a prefeitura, para a fiscalização, essa foi a parte fácil. Tanto que o G1 estava lá quando aconteceu isso, tinha muita gente passando sem capacete e os funcionários não fizeram nada, sabe? Não falaram nada. Porque como que você, né? Como que o laranjinha da CT vai parar alguém assim? Não! Para esse patinete! Você está cometendo uma infração. É meio... Cara, e outra? A gente tá falando de micro... O negócio que o Felipe falou é legal também, porque o impacto da regulação não pode e não deve ocasionar de forma alguma a inviabilidade da própria atividade. E o que eles estão fazendo é inviabilizando isso.
Estão cercando tanto que não vai dar para operar mais. Exato. A micromobilidade, assim, a gente tá falando de micro, porque são micros, são trajetos curtos, são pequenas viagens, você usa por 1 hora, por 1 hora e meia, por meia hora às vezes, que é às vezes, de uma ponta até a outra da avenida. Em vez de você pegar um ônibus, em vez de você ir de carro, você pega um patinete. Quer dizer, você está aliviando a infraestrutura da cidade, está colocando menos buraco nas ruas, menos poluição no ar, menos gente indo pro hospital com problema de respiração, entendeu? Então tem um impacto positivo. Tem muita gente falando que, tipo assim, mas isso está usando a infraestrutura das cidades, então as cidades vão ter prejuízo. Mas tem um efeito contrário, né? A gente está tirando o carro da rua, a gente está poluindo menos o ar, a gente está... Entendeu? Então tem os pontos positivos também, né? Quando a gente fala disso. Mas isso é meio ambiente urbano, ô meu Bulon. Quando a gente fala de direito ambiental, as pessoas sempre associam a floresta, a Mata Atlântica, etc. Mas o direito ambiental, na verdade, ele se divide em 4 aspectos distintos: meio ambiente natural, urbano, cultural e do trabalho. Meio ambiente urbano é isso que você falou. É mobilidade urbana, é conforto ambiental, é a questão da infraestrutura básica para a pessoa poder circular melhor, é a questão de você evitar a poluição do ar, as regras lá que o CONAMA estabelece para a poluição do ar. Pô, pegar uma quantidade absurda de carros circulando ao mesmo tempo, a qualidade de vida das pessoas cai, despenca. Lógico. É o Estado custo vai ter social. custo maior com saúde também. Tem um monte de coisa. Exato, é o custo social. E você já matou aí, ó, uma coisa puxa a outra. Problemas respiratórios, problemas de saúde, tudo está estresse, tudo está relacionado. Sobre o caso da micromobilidade, né, que o Mobilon falou, eu consegui puxar uns dados da Tembici, que opera esse sistema patrocinado pelo Itaú, e eles têm um gráfico em Pixa com a distância média das pessoas, né? E assim, 17% dos trajetos tem até 1 km, 30% até 2 km, 19% 3 km. Então a gente tá falando de 30, 19... 2/3 dos trajetos tem até 3 km. Então, assim, as pessoas pegam lá a bicicleta e tal e devolvem na outra estação, mas como uma coisa de última milha, né? Que é uma coisa que a gente falou quando a gente tava falando de aplicativos de transporte, né? Você tem, sei lá, você pega o metrô, que é super rápido aqui em São Paulo, e essa estação não chega tão perto do seu destino. Daí as pessoas podem pegar um ônibus, pegar um Uber e podem pegar um micromodal, né? Uma bicicleta ou um patinete elétrico. E Exatamente. Aparentemente é uma das coisas que as pessoas fazem, né? Exatamente, esse é um dos aspectos muito importantes da micromobilidade, que é resolver o problema da última milha. Então, quem usa transporte público vai até o ponto de ônibus ou vai até a estação do metrô, mas de lá precisa chegar em casa. Então, o Uber tem alguns projetos disso, de trabalhar com prefeitura para usar carro para levar as pessoas até em casa, e tem essa ideia também de as pessoas irem de bicicleta, irem de patinete. Inclusive, uma das ideias do fundador da Yellow era isso, né? O fundador, ele disse numa entrevista no ano passado que ele previa que a maioria das viagens ia ficar abaixo de 15 minutos e ia ser justamente para resolver a questão da primeira e última milha. Então, para conectar as pessoas do metrô até em casa ou do metrô até o trabalho. É um aspecto muito importante, só que aí eu vou andar meio quilômetro e aí alguém vai me multar porque eu não estou usando, sei lá, cinto de segurança no patinete, sabe? Causa uma insegurança não só jurídica para a empresa, mas para os usuários também. Sim. Né? E outra, como é que a empresa vai disponibilizar capacete, sabe? A gente sabe que é Brasil, bicho. O cara vai pôr capacete aonde? Vai deixar pendurado no guidão? Vão roubar. Tipo, não vai durar. Então... Pois é, a School no ano passado oferecia o patinete com o capacete pendurado, né, no guidão. Mas o problema, poxa, a Melissa comentou uma vez, a Melissa que trabalha com a gente, ela anda bastante de patins, mas ela também gosta bastante de patinete. E ela tem que usar bastante o capacete. E capacete é uma coisa pessoal, sabe? Pegar piolho dos outros. Exatamente. Você fica suado, tem o tamanho da cabeça. Fica lá o sebo do seu cabelo. Aí você vai ficar trocando com outras pessoas, você tem que ter o capacete próprio. Não tem como a empresa emprestar, sabe? E se a empresa emprestar, eu não vou usar. Sabe? É muito estranho. Nojento. E aí gera um custo enorme para a empresa, que o usuário não vai usar, mas a empresa tem que manter lá, porque tá obrigado por lei, né? Manter o capacete disponível para o usuário que quiser usar. E esse capacete vai ficar detonado, então, que nem você falou agora há pouco, que uma vez por mês, lá nos Estados Unidos, é feita a manutenção.
Então aqui, uma vez por semana, você tem que comprar capacete novo, porque não dura, o pessoal detona, rouba, vocês já fazem isso com as bikes, quanto mais com capacete. E aí, ó, é a hora que a empresa vai começar a cortar custo, vai comprando capacete cada vez mais vagabundo. E vai repassar E a hora esse que alguém custo. também sofreu um acidente, esse capacete não vai segurar nada, meu amigo. É. Vai servir de proteção, vai ser um placebo. Mas passa o custo para o usuário, então todo mundo tem que pagar uma taxa maior também para usar o patinete. Então assim, começa a dificultar demais a operação desse modelo de negócios, né? E de uma forma que assim, o problema é que está dificultando por dificultar, porque de fato não ajuda nada. Fazer isso não está ajudando em nada quem está usando, né? E quando eu estava falando dos exemplos de micromobilidade, né, que o Riga até foi buscar mais dados aí, era para exemplificar como é muito mais difícil você fazer fiscalização e você repassar multas quando a gente está falando desse modelo. Porque, sei lá, vamos dizer que uma locadora de carros tenha 100 carros, parado no pátio lá, que ela aluga. O pessoal que aluga o carro, aluga para passar o final de semana, aluga para passar, que seja 24 horas com o carro, né? É mais raro o cara que vai alugar para ficar meia hora ali, 15 minutos, como é o caso dos patinetes. Então, o tempo que o carro fica com a pessoa, se tirar uma foto da placa num radar, a empresa já sabe com quem que estava o carro naquele exato momento, porque está no sistema quem que estava com o carro naquele exato momento. Agora, um patinete, primeiro que ele não tem uma placa, ele tem um número que você precisa parar o patinete e olhar o número ali, né, para tentar identificar qual patinete você está multando. E Se eu ver um cara querendo me multar, eu corro. 25 km por hora? Vixe, brincadeira, não façam isso, tá? É contra a lei. E o segundo ponto é que quantas vezes um patinete é utilizado no mesmo dia, entende? Por quantas pessoas diferentes? E se o cara erra uns minutos ali na hora de anotar no papel e a multa chega para o usuário seguinte ou para o usuário anterior, porque o cara acabou de pegar o patinete, entende? Então é muito mais difícil ter esse controle de multar a empresa para a empresa multar o usuário do que seria com o caso dos carros. Mas assim, eu acho necessário, é preciso ter alguma regulamentação. O pior é que assim, já tem, né? Tem uma resolução do CONTRAN de 2013 que surgiu muito, muito antes dos patinetes compartilhados, sei lá, existirem. Só que aí, por exemplo, eu não acho que seja uma boa ideia ter patinete andando a 20 km por hora, 25 km por hora na calçada. Sim. A lei permite andar na calçada até 6 km por hora. Então, será que a empresa poderia ter algum jeito de regular a velocidade? Com certeza. Quando eu usei Lime, acho que a Bird também faz isso, em Los Angeles, eles usam o GPS, tem uma certa precisão, um problema de precisão, mas funcionou relativamente bem. Quando eu estava perto de um parque, dentro de um parque, na verdade, estava limitado. Não passava de, acho que, 6 km por hora mesmo. Ou 10 km por hora, alguma coisa assim. E na calçada, a mesma coisa. Quando eu ia pra rua, aí ia pra velocidade máxima, aí não tinha mais esse limite. E chegava a 25, 26 km por hora. Então, dá pra fazer. A solução tá aí, ó. Como, Tem que... como que eles faziam isso, Riga? Por GPS, provavelmente. Nossa, ele sabe precisamente se você está na calçada ou na rua? Até porque você tem que... você mantém o celular ligado, né? Ele também pega a localização do seu celular. E todos os patinetes são rastreados por GPS também. Então ele consegue, com uma certa precisão, identificar onde que você está onde que você tá, e aí limita a velocidade de acordo. Quando você está numa calçada e acelera, ele limita a velocidade e começa a apitar. E no aplicativo ele manda uma notificação. Você está em uma zona de velocidade reduzida. Então, por isso que não está andando tão rápido quanto você gostaria. Mas talvez seja o caso também de fazer parcerias público-privadas aí e ver se essas empresas se juntam e investem também em infraestrutura, né? Pô, tá fazendo ciclofaixa doidado? Só que a gente também agora pegou um problema pesado, por exemplo, com o decreto de São Paulo, que ele fixou, parece que um prazo de 15 dias para que as empresas se adequassem às normas. O prazo é muito curto, 15 dias não é nada, e a infraestrutura não tem como ser mexida nesse prazo. Agora, o que me chamou a atenção pelo que eu estava lendo a respeito, e que eu acho que é uma das falhas mais graves do projeto, é que não foi realizado nenhuma pesquisa de mercado e nenhuma audiência pública para discutir O problema é que esse não é um projeto, é um pré-projeto. A prefeitura bolou essa ideia, jogou, e aí falou, olha, daqui a 30 dias a gente vai ter uma regulamentação definitiva. Não, aí falou, mas aí sabe?
eles vão jogar a regulamentação antiga fora e fazer outra. Só que aí falou, agora a gente vai conversar com as empresas, não sei o quê. Agora, você tem que começar antes e fazer um negócio definitivo. Não, mas é que tá o erro. Esse tipo de coisa, obrigatoriamente, por ser uma questão ambiental, e é ambiental urbana, tem que ter audiência pública. Isso é importante, porque senão você faz aquilo que a gente chama de verticalização da medida, aquela coisa que vem de cima para baixo e cujos efeitos vão ser péssimos na prática, porque fica totalmente descolado da realidade da população. Se a população quem vai utilizar e você tem que identificar os hábitos de uso deles com relação ao serviço, nada mais justo você ouvir essas pessoas. Vem cá, quais são os espaços que vocês usam mais? Onde são os lugares de maior concentração? Onde é que está a maior circulação? Para daí você setorizar a política. O próprio plano diretor de desenvolvimento urbano, quando ele trabalha a questão da hierarquização das vias de circulação, ele faz uma consulta pública para conversar com as pessoas para definir esses detalhes. Então, se jogar de cima para baixo, vai ser aquilo que a gente está falando até agora. Vai ser uma norma que vai estar em vigor, mas não vai produzir efeito nenhum. O problema é exatamente esse. O problema não é ter uma norma. Tem que ter alguma regulamentação, tem que ter alguma coisa. Eu acho que assim, o principal problema aqui, para começar, é um modal novo, é uma coisa que as pessoas não estão adaptadas. Então é que nem começou a viralizar quando eu era criança o uso de patins. Criançada, todo mundo comprando roller, cara. Todo mundo se espatifava, se esfolava e era isso. Porque ninguém sabia andar com aquela merda. E aí foi passando o tempo, todo mundo foi aprendendo. Enfim, depois de muito cair, depois de muito se esfolar, o pessoal foi pegando jeito. Então com qualquer modalidade desse tipo vai acontecer isso. Você começa a andar, você tem que se adaptar. E aí a partir daí começa a ficar ok. Só que nesse meio tempo tem um monte de relato de hospital saindo, que está aumentando os casos de gente chegando com fratura, com braço deslocado, osso quebrado, braço ralado, dente quebrado. Então isso é óbvio, o pessoal está caindo. E é um bagulho, por ser motorizado, gera todo esse debate. Então assim, a gente tem que pensar em formas. Primeiro, minha opinião é sempre partir da parte educativa, né? Então formas de educar aí, melhorar a eficiência do negócio todo. E até pela questão de onde estaciona, precisa deixar na calçada, não tem um outro lugar que a gente pode ajeitar aí para parar os patinetes e tal. E segundo, pensar em formas de regulamentar que tragam algum benefício. Porque das coisas que a gente está vendo até agora, obrigar capacete, obrigar seguro de vida, que seja tanto para a pessoa que está andando, quanto para terceiros, quanto para parente. Gente, qual é o sentido disso? Depois que a pessoa já se quebrou, já morreu, não adianta nada também, né? Então vou pensar em formas preventivas e não um seguro de vida. Tanto para quem usa os micromodais, quanto pro motorista de carro ou de ônibus, porque disputar espaço com esses caras é tenso. E esse é um problema que as bikes já enfrentam há muito tempo. Então não é uma coisa nova. Por que bike às vezes tá subindo na calçada? Tá todo mundo morrendo em São Paulo na rua, Vários lugares que você vai na Paulista mesmo, tem uma bike parada lá que virou monumento porque alguém morreu atropelado, sabe? A pessoa às vezes caiu na rua, o carro fechou, a pessoa morreu, entende? Então é o mesmo problema, não é um problema exatamente novo, né? Agora, o que é novo é que é motorizado, né? Então, e que tem bastante gente usando, esse é o problema. Antes talvez não tivesse tanto. Minha opinião é que o poder público precisa... Esse é um movimento que não tem como voltar atrás. O próprio conceito de micromobilidade já chegou para ficar. O poder público precisa começar a pensar a questão da infraestrutura e precisa começar a repensar a própria engenharia de trânsito para comportar essa nova realidade. Foi como o Mobilon falou, isso é uma coisa que há 20, 30 anos a gente não imaginaria que adulto ia estar andando de patinete na rua usando isso como meio de transporte sério. Patinete era brinquedo na nossa época. A prioridade era fazer viaduto, via expressa, para os carros andarem mais rápido, né? Há 10 anos o discurso era, vamos valorizar o transporte coletivo. O discurso era esse. Era o transporte coletivo em detrimento do individual. Sempre foi isso. E agora a gente está tendo esses micro-meios de transportes individuais. Que é muito melhor do que um carro individual, né? Então... Com certeza. Para distâncias pequenas, quem que vai questionar isso? Eu vou ter que andar uma distância aí de 10 quadras. Eu vou pegar o carro ou uma moto para andar 10 quadras? Aí tem que achar lugar para estacionar, poluir o ar. Exato. Só que o poder público precisa pensar em infraestrutura. Porque, poxa, o que a gente tem de infraestrutura que poderia ser usada? Ciclovia. Não são todos os lugares que tem ciclovia. E quando tem, a ciclovia não está sendo mantida, Uhum.
O Rafael disse que esse é um movimento sem volta, né, da micromobilidade. Eu entendo sim que, no geral, é um movimento sem volta, mas os modais específicos talvez tenham talvez tenham volta, porque assim, tem algumas cidades, por exemplo, Nova York, no estado de Nova York, não é proibido andar de patinete. No Reino Unido é proibido andar de patinete. Na China é proibido andar de patinete, tudo elétrico. Mas tem lugares que estão repensando também, né? A França parece que vai proibir em setembro. Tem outro lugar que... Proibir em calçada. Então assim, o pessoal tá muito lidando ainda, né? O que faz? Porque na China, mesmo o Riga colocou na pauta aqui uma matéria que teve um aumento tão grande de oferta que não acompanhou a demanda. E China, né? Aquela história, é muita gente. Então acho que as empresas já chegaram assim, socando bike na cidade. Então, tem 1,3 bi de pessoas aqui. Vamos botar umas 500 milhões aqui. Acho que modais vão vir e vão sair, cara. Mas a bicicleta, por exemplo, vai ser uma constante. Exato. Sim. Eu também concordo. Mas exatamente esse negócio da China, que você tem montanhas assim de bicicletas e de patinetes que você não consegue mais tirar, porque tudo virou um emaranhado ali. A China tem esse problema, né, que, sei lá, que é o nosso multiplicado a 10ª potência, né, porque aqui a gente tem outro patinete na rua e tal. Lá eles têm 1 milhão de patinetes em uma montanha, assim. E para lidar com essa questão, né, do modelo dockless, eu vejo algumas parcerias rolando em São Paulo mesmo. A Green, por exemplo, eu já vi em alguns estabelecimentos, tipo restaurantes, na porta do estabelecimento, eles reservaram um quadradinho, assim, um espacinho pequenininho para deixar 4 ou 5 patinetes da Green parados. Sim, né? Isso é legal. Então... Eu só vi isso uma vez, na verdade, e o lugar para estacionar tinha um vaso de planta em cima, então não foi muito, não foi muito eficiente. Mas acho que tem que ter locais, né? Você não pode... você vai deixar no meio da calçada? As pessoas deixam patinete, bicicleta, dockless, tipo, em cima do piso tátil. Sabe? A pessoa que não enxerga, ela vai lá, tá com a bengalinha e tal, de repente, pum, tem uma bicicleta. Aí a pessoa derruba a bicicleta e a bicicleta começa a apitar, porque acha que tá sendo, né, apita o alarme da bicicleta. Porra, precisa ter bom senso das pessoas em onde deixar os lugares, e as empresas também, né, tem que ter essa responsabilidade de educar o usuário. Essa é uma das questões que a cidade de São Francisco trabalhou, né? No ano passado, 2 empresas em São Francisco, a Bird e a Lime, começaram a operar patinete elétrica em São Francisco, sem autorização da prefeitura, porque em tese não precisava, né? E aí a prefeitura chegou e falou, não, acabou, porque virou festa, né? Virou passeio. As pessoas jogavam patinete na rua, os mesmos problemas assim que a gente tem aqui. São Francisco falou, ó, não vai ter isso, está proibido, e ficou acho que uns 3 meses proibido, enquanto a prefeitura discutia com as empresas para falar, olha, tem que ter lugar específico para estacionar esses patinetes, tem um número, a gente vai liberando um número específico de empresas, a gente não vai deixar todas as empresas que quiserem atuar, porque o espaço da cidade é limitado. Então foi uma coisa que, tipo, proibiu, sim, mas foi conversar com as empresas, porque até, poxa, São Francisco, Vale do Silício, você não tem como ficar contra a empresa de tecnologia, sabe? As coisas começam tudo lá. Então, é uma medida que deveria acontecer aqui também, sabe? Não de, poxa, o projeto lá do Rio disse que foi baseado no projeto de São Francisco. Ele tinha que ser baseado com conversas com as empresas brasileiras, sabe? Você falar com a Green, falar com a Yellow, não falar com ninguém, né? Ir lá para os Estados Unidos e falar, vou fazer a mesma coisa que estão fazendo lá. Inclusive, aqui em São Paulo, essa polêmica da regulamentação dos patinetes elétricos teve um capítulo adicional ali 2 dias depois que começaram a recolher todos os patinetes, porque aí a prefeitura chamou todas as empresas, né, para se cadastrarem para oferecer o serviço de patinete elétrico. Eles não deixaram a Green e a Yellow entrar, porque eles não convidaram as 2 empresas para a reunião primeiro, elas foram mesmo assim, e não deixaram entrar porque a prefeitura falou que eles judicializaram a questão, quer dizer, eles questionaram na justiça a validade dessa regulamentação, dizendo que é inconstitucional. Então, por isso, a prefeitura falou, não vou falar com vocês. Não, tô de mal, eu não gosto de vocês. Isso é exatamente o oposto disso que tem que ocorrer, sabe? A prefeitura tem que falar com todo mundo, não pode proibir alguém de entrar numa
numa reunião. E sabe? outra coisa, né? A população que tá usando os patinetes, ou seja, a população quer os patinetes. Então, é uma coisa boa, a prefeitura trata como se fosse uma coisa ruim para a cidade. Tá pagando imposto, tá gerando emprego, o povo tá usando, tá deixando de usar o carro. Sabe, falta um pouquinho mais de maturidade aí pra lidar com essa questão, eu acho. Acho que de visão estratégica, sabe, visão do todo, porque a pessoa, acho que a prefeitura tá olhando demais no patinete e não, tipo, nas consequências positivas que o patinete, a bicicleta podem ter, sabe? Então, você foca no patinete, o patinete causa acidente, então a gente vai colocar 1000, vai ter que ter extintor de incêndio, cinto de segurança e pronto. Aí ninguém vai usar e não vai ter mais acidente, entendeu? Isso não, pronto. sabe, é jogar o bebê fora com a água da banheira. Então não Que é uma estratégia assim. Gente, Não, é uma expressão. É uma expressão, gente. É uma expressão. Alguém aí que tá ouvindo vai conhecer. Quem não conhece, tá aí. Mas é basicamente isso que eles estão fazendo. Eles estão jogando fora tudo. Querem jogar tudo fora em vez de olhar na questão estratégica e falar, olha, não tem mais volta. Entender que esse movimento não tem mais volta. Tem todo esse problema assim de patinete, mas também tem a questão da bicicleta, né? Que aconteceu com a Yellow, que ela foi operar em Vila Velha, no Espírito Santo. Aí começou, não pediu autorização da prefeitura, porque em tese não precisa, né? Você tem que pedir, se for pedir autorização, é para um órgão federal, né? Denatran, Contran. E eles espalharam as bicicletas pela cidade, a prefeitura recolheu as bicicletas e multou. Falou, não, você não deixou, você não pediu pra gente, então vocês não vão operar. Felipe, aí elas... Oi. Deixa eu só abrir um parênteses aí rapidão. Você está certo, a competência realmente tem que ser dos órgãos federais. Só que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.578 que eu tinha mencionado, no artigo 23, ela fala que os entes federativos, incluindo estados e municípios, podem utilizar dentro de outros instrumentos de gestão de sistema de transporte. Inciso 1. A restrição e o controle de acesso e circulação permanente ou temporária de qualquer veículo motorizado em local e horário predeterminado. Ou seja, tem uma lei federal que diz que a prefeitura pode sim cobrar se o veículo for motorizado. Se for motorizado. Era bicicleta normal. Sim. É só um parênteses aí por conta dos patinetes, das bicicletas motorizadas. Eu sei que a Yellow não tem nada a ver. Mas assim, às vezes eles estão usando por analogia esse dispositivo para querer criar o problema, entendeu? Ah, entendi. Então, no caso, se fosse patinete, talvez até eles tivessem aí um respaldo na lei, mas era bicicleta. E aí a Yellow só desistiu e falou, leva tudo para Vitória e continua operando lá, porque em Vitória está operando normalmente. A Yellow opera em diversas cidades, em várias regiões. Tem em Recife, tem em Curitiba, Florianópolis, e tem algumas áreas restritas. Por exemplo, tem em Ilhabela, só assim na orla da praia. Tem na cidade universitária da Unicamp, em Campinas. Então, é realmente uma coisa que traz benefício, mas você vê algumas prefeituras simplesmente não vendo, querendo cobrar, talvez, em cima disso, e aí... Aí entra a questão da insegurança jurídica, né? Eu, se fosse uma empresa, eu nunca teria uma empresa nesse setor, cara. Deus me livre. Você não tem segurança nenhuma. Você fala assim, vou investir numa infra aqui pra cidade de São Paulo, desenvolve aplicativo, faz um bagulho redondinho, funcional. Chega lá, a prefeitura vem e fala, não pode. O que eu faço? Vai cobrar 915 mil de multa e, tipo, essas empresas de patinete, acho que elas nem têm lucro ainda, então, sabe? Tipo, você vai pagar $1 milhão de reais pra pegar 1000 patinetes de volta, pelos quais você pagou, os quais você está mantendo, fazendo manutenção. Mas tudo bem, dali a 31 dias ia ter que trocar mesmo, né? Então joga tudo né? fora. Já ia mesmo. jogar fora mesmo. mas é uma estratégia Uber, né? Você coloca um serviço ali que não é regulamentado, né? Uma coisa muito nova, então... né, de quem que é a calçada, pode colocar na calçada, não pode colocar na calçada e tal. E daí você entra e as pessoas começam a usar, as pessoas gostam do serviço e de repente a prefeitura vê e, isso aqui não tá muito certo não tem regra nenhuma, como assim? Temos que dar um jeito nessa situação. E daí, geralmente, acaba tendo uma coisa preto no branco, né, então tá proibido. E aí a própria empresa, né, quando começou o Uber foi assim, agora aconteceu isso com o patinete elétrico, a própria empresa chama os usuários para fazer pressão na prefeitura, nos políticos, para que isso seja regulamentado, né? Manda mensagem pelo aplicativo, é super simples para eles. Mas isso é uma coisa... Acho que é uma coisa que me dá um pouco de esperança, assim, porque o Uber, inicialmente, ele era, sei lá, ilegal, basicamente ilegal, dizia que estava fazendo serviço de táxi, não podia, etc. Em vez de, sei lá, deixar a lei do jeito que está e banir o Uber, criou-se uma nova lei,
né, que foi aprovada, que era para ser super restrita, né, uma lei federal super restrita, que as empresas conseguiram pressionar para não ser tão restrita, e hoje em dia o Uber opera tranquilamente, o 99 opera tranquilamente. Então eu espero que aconteça a mesma coisa assim, para a questão de patinete, não só que as pessoas aprendam a deixar num lugar adequado, mas que as prefeituras deixem essas empresas trabalharem, deixem a gente andar. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E o que vocês acham de toda essa confusão aí? Como as prefeituras, como as cidades deveriam lidar com essa invasão dos patinetes? Porque, afinal de contas, é um meio de transporte que pode acabar beneficiando a cidade, as pessoas, enfim, no geral, né? Mas a gente ainda acaba priorizando demais o carro. E, enfim, não dá pra conviver tudo no mesmo espaço. Não tem lugar pra todo mundo. Então manda pra gente sua opinião. tecnocast@tecnoblog.net ou puxe uma conversa lá pelas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon, @PauloRiga, @VenturaFelipe, @Rafael Chaia. Rafael com PH, né? Isso. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, mas voltamos com outro Tecnocast daqui 15 dias. Até lá! tchau! Até, gente. Até mais. Vai deixar gravando aqui, porque olha... Pronto. Hoje tá calor, Paulo Riga lendo contos eróticos, vamos lá. 26 graus aqui. É o ASMR, não. ASMR. Tecnocast ASMR vai se realizar, sim. Como que a gente vai se expressar com revolta com SMR? Essas luzes ridículas.